Muito provavelmente você não aprendeu sobre dinheiro na escola e muito menos na sua casa. E se aprendeu, muitas vezes aprendeu errado. Aprende que o dinheiro é sujo, que todo rico é ladrão, que falar sobre dinheiro é feio. Tudo mentira, 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 mentira. Dinheiro não é bom e nem é ruim. Dinheiro é uma ferramenta e como ferramenta você tem que aprender a usar. Então hoje eu vou te dar 7 lições sobre dinheiro. Verdade número 1, tá até anotado aqui para não esquecer. Não é o empregador que paga o seu salário, é o cliente. Foque no cliente e não no seu chefe. Porque pensa comigo, de onde vem o dinheiro que paga o seu salário? Vem o cliente. E se a empresa não vende, não tem como pagar o seu salário. Então, foque no seu cliente. Se pergunte, como que eu posso resolver o problema do meu cliente? Então, entenda isso. Quem paga o seu salário não é o seu chefe, é o cliente. Então, faça-se uma pergunta agora. Como eu posso servir melhor o meu cliente? E se você for empreendedor, melhor ainda, porque sem cliente não tem negócio, não tem empreendedorismo. Verdade número 2. O dinheiro mora no problema, não no banco. Resolva problemas e o dinheiro aparece. O dinheiro mora no problema. Se você quer resolver a sua situação financeira, foque num problema de alguém. A maioria das pessoas fica olhando para o extrato bancário. Preste atenção, o dinheiro não está lá no seu extrato bancário. O dinheiro está num problema que você ainda não resolveu de alguém. Preste atenção nesse dado. A revista Forbes falou que de 100% dos milionários de 2024, 87% construíram sua fortuna resolvendo o problema dos outros. Exemplo, Elon Musk, resolvendo o problema do transporte sustentável. Mark Zuckerberg resolveu o problema da comunicação entre pessoas. E essas pessoas sempre vão servir de exemplos, porque a ideia delas funciona de verdade até hoje. E elas são milionárias não, trilionárias, nem sei, nem imagino. Então, faça-se essa pergunta. Qual o problema que você pode resolver melhor hoje, com a experiência que você tem, com o dom que Deus lhe deu? Verdade número 3. Educação financeira é mais importante do que dinheiro. Você sabia? Sem educação, o dinheiro vai embora. E com educação financeira, o dinheiro volta. Ou melhor, o dinheiro nem vai embora com educação financeira. Olha isso aqui. 70% dos ganhadores de loteria quebram nos primeiros 5 anos. Por quê? Porque não tem educação financeira. E por que eles quebram? Eles têm o dinheiro, mas não têm educação financeira de como multiplicar esse dinheiro. Não tem educação financeira de como proteger esse dinheiro. Agora, olha só a realidade aqui no Brasil. Segundo o Banco Central, 28% apenas dos brasileiros têm educação financeira. Isso significa que 72% dos brasileiros não sabem nem administrar os próprios gastos. Não sabe investir e não sabe planejar o futuro. Olha isso que sério. Sabe o que isso significa para você e para mim? Que se você estudar educação financeira, você já sai na frente de 70% dos brasileiros. E não precisa muito não, tá? Precisa de leitura, algumas horas de estudo. Exemplo, o livro de Provérbios ensina tudo sobre educação financeira. Se você não prosperar lendo o livro de Provérbios, leia de novo. Eu já até falei isso em um vídeo meu anterior, do livro de Provérbios, que ensina você a prosperar, a como lidar com o dinheiro. Olha só, eu já li o livro Quem Pensa Enriquece. Eu já li o livro Pai Rico, Pai Pobre.
E tudo que está nesses livros se encontra no livro de Provérbios. Você acredita nisso? Pois pode crer. Só lê o livro de Provérbios e coloque em prática. Você vê. Sua vida financeira vai mudar. A quarta verdade sobre o dinheiro. Falta de dinheiro não é causa, é efeito. Identifique as causas. Falta de conhecimento, falta de autoconhecimento, falta de controle e falta das pessoas certas do seu lado. E isso, acredite, muda tudo. Se você entender que a falta de dinheiro não é efeito e sim a causa. Teve uma pesquisa que em 2024, 78% dos brasileiros estavam endividados, ou estão ainda, né? Mas será que tudo isso é a falta do dinheiro? Não, não é. É a falta de conhecimento, falta de planejamento, falta de controle e etc. Exemplo, você não sabe como o dinheiro funciona, não sabe sobre juros compostos, não sabe sobre dividendos, não sabe sobre como investir e ganhar juros, não sabe como fazer esse dinheiro trabalhar para você. Aí esse é o resultado, né? Você perde o dinheiro e nem percebe. A maioria das pessoas não sabe nem com que gasta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe o que foi que você gastou o mês passado? Você sabe? Porque a maioria das pessoas não sabe. Aí o dinheiro some e aí? Uma pesquisa do Serasa mostrou que os brasileiros não sabem do seu próprio orçamento. Então, para onde que você acha que o seu dinheiro está indo? Deixa eu te contar um segredo. Você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. Se você convive com gente que reclama, você vai virar um reclamão. Se você convive com gente que fala mal de rico e que fala que dinheiro é sujo, você vai se tornar essa pessoa também. Minha gente, a gente tem que se afastar desse tipo de pessoas, porque elas colocam a gente para baixo. Isso não é sobre ser arrogante, é sobre você estar perto das pessoas que querem ver você crescer. Identifique essas pessoas e pega seu banquinho e saia de mansinho. Vamos para a quinta verdade sobre o dinheiro. O dinheiro é o reflexo do valor que você gera. Mais valor, mais dinheiro. Pouco valor, pouco dinheiro. E é simples assim. Então, gere valor em você mesmo. Estude, se informe. Pare de reclamar de governo, pare de reclamar do país, pare de reclamar das coisas, porque o Brasil é um país rico, riquíssimo. Pare, é só parar de reclamar e agir. A palavra oração é isso. Você ora e vai para ação. Você não fica esperando cair do céu. Oração é isso, é orar e ir para ação e parar de reclamar. Verdade número 6. E essa aqui define quase tudo. Ou melhor, define a sua carreira. Ou você trabalha com vendas, ou você trabalha com gente. Aprenda uma das duas, ou as duas. Ou você aprende a vender, ou você constrói um time para vender para você. Ou você faz, ou você lidera pessoas que fazem. Uma pesquisa do LinkedIn disse que as 2 pessoas mais procuradas do mundo são pessoas capacitadas em venda ou liderança. Por quê? Porque são habilidades que movem resultados. Todos nós somos vendedores. A gente vende o tempo inteiro. Ou a gente vende o nosso tempo, a gente vende a nossa mão de obra. Então, todo o tempo a gente está vendendo. Mas aí, se você quer formar um time que venda para você, aí você tem que aprender a como liderar pessoas, que é um pouquinho mais complicado, né? Porque lidar com o ser humano é um pouquinho mais difícil. Mas não tem outro jeito de você crescer, você expandir o seu negócio, se não for com vendas. E logo no começo, lá atrás, quando eu empreendia, mas agora eu voltei a empreender, graças a Deus, e a irmã Fernanda, porque ela, meu Deus, me deu a maior força. Eu tinha que fazer tudo isso, eu tinha que vender, eu tinha que liderar gente, e era assim, muito difícil. Mas eu aprendi, e eu posso fazer de novo, e eu vou fazer de novo.
E agora eu faço uma pergunta para você. Qual dessas duas habilidades você vai desenvolver primeiro? Vendas ou liderança? Deixe aí nos comentários. E a dica que eu dou, escolhe uma e dedica os próximos 90 dias estudando ela. E você vai ver como a sua vida vai mudar. E agora, a 7ª verdade, a mais simples e talvez a mais importante. Evite gastos desnecessários. Simples, né? Parece óbvio, mas não é. Antes de comprar, pergunte-se: eu preciso? Isso me aproxima dos meus objetivos? Posso pagar à vista? Porque se você não pode pagar à vista, então você não pode ainda ter essa coisa. A maioria das pessoas gasta com coisas que não precisa para impressionar gente que nem gosta e para mostrar o que não tem. E só que assim, a culpa não é sua. A gente vive numa sociedade que empurra o consumo 24 horas por dia. Em todo lugar agora tem lives de vendas, né? No TikTok, no Instagram. Então isso influencia muito a nossa mente a comprar, mas você tem que se policiar e renovar essa mente aí. E o pior de tudo, eles vendem a ideia do que você precisa daquilo para ser feliz. E não é. Eu vivo no minimalismo já faz algum tempo e está sendo libertador para mim. Saiu um estudo que diz que pessoas que evitam gastos desnecessários conseguem economizar 23% do seu dinheiro. Agora imagina o que você consegue fazer com 23% a mais do seu salário. Investir, viajar, montar um negócio, muitas coisas. Então, pessoal, essas foram as 7 verdades sobre o dinheiro que estão mudando a minha vida. Então, o que eu recomendo? Estude, se informe sobre juros compostos, sobre bolsa de valores, sobre o que é ativo, o que é passivo. Então, é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Hoje não era pra ser esse vídeo, hoje era pra ser vídeo de costura, mas como eu tô com muitas peças pra entregar aí, então eu resolvi fazer esse vídeo sobre finanças, educação financeira. Só um pouquinho, só o básico. Então é isso, beijo. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe. Se você lembrar de alguém que gasta à toa, então que tá precisando de um pouco de educação financeira. Então é isso, beijo, até o próximo vídeo.